Boa noite. O atual Código Penal brasileiro completa, agora em 2012, 72 anos. Para se ter uma ideia do quanto a legislação está obsoleta, é só pensar que ela foi criada ainda no governo Getúlio Vargas, quando a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro. Ontem o Senado recebeu a proposta de atualização do conjunto de leis, estudada por 8 meses por uma banca de juristas. A análise promete polêmica. O novo código facilita, por exemplo, o aborto e a eutanásia em casos especiais. E ainda libera o porte de drogas leves, como a maconha. A homofobia e o enriquecimento ilícito também se tornariam crimes. Esta noite, a gente traz a polêmica aqui para o nosso debate no Conversas Cruzadas. Você pode participar, mandar a sua opinião sobre o tema, hoje no e-mail conversas@tvcom.com.br. Estamos avançando, poderíamos avançar mais. Participe também pelas nossas redes sociais. O Conversas Cruzadas, nesta quinta-feira, está recebendo o advogado criminalista Leonardo de Oliveira Pinto. Também está aqui conosco o presidente da Associação dos Delegados de Polícia em Santa Catarina, delegado Renato Rendes. E ainda o Conversas Cruzadas recebe o professor Sandro Cel, professor do curso de Direito e na área de Sociologia, é um criminologista. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. SPC Crédito, seu maior patrimônio. Uma campanha do SPC Santa Catarina. Queres gente nossa, a loja da gente. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. Residencial Apoena, visite apartamento decorado. A intenção é que o texto do novo código seja aprovado no Senado até o final do ano. Mas até lá, os parlamentares devem ter muita discussão pela frente. Quem nos conta é o repórter Guilherme Mazui, direto de Brasília. O projeto de reforma do Código Penal chegou ao Senado repleto de divergências, muitas delas dentro da própria comissão de juristas que elaborou a proposta. Uma delas é que torna crime o enriquecimento ilícito. No caso do servidor público, ele terá de provar que o seu patrimônio bate com a sua renda. Quem não cumprir a lei corre o risco de ser preso e de perder os bens. Outra proposta bastante polêmica é a que libera o porte de drogas leves. Por exemplo, o cidadão poderá carregar maconha suficiente para o consumo durante 5 dias. A quantidade vai ser definida pelo Ministério da Saúde. Também será muito discutida a permissão da eutanásia e do aborto em condições especiais. A bancada religiosa já reagiu dizendo que ninguém tem o direito de tirar uma vida. Enfim, o Congresso terá meses de muita discussão pela frente. O Senado espera aprovar o texto até o final do ano, para depois enviá-lo à Câmara dos Deputados. Somente ao final de todo esse processo que o novo Código Penal irá à mesa da presidente Dilma. De Brasília, Guilherme Mazui. Pessoal, vamos começar com a questão da droga, da maconha, né? Eu acho curiosa essa informação aqui de quantidade suficiente para 5 dias. Qual é a quantidade suficiente para 5 dias, né? O que pode ser suficiente para uma pessoa é insuficiente para outra pessoa, enfim. Delegado Renato Rendes, qual é a sua opinião, primeiro a respeito dessa questão do porte da droga, o porte com uma quantidade suficiente individual para 5 dias, né? Qual é a opinião do senhor? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiramente eu acho que o novo código, né, o projeto, faltou um pouquinho da representatividade na sua Constituição. Não tenho nada contra os advogados, mas são 7 advogados, não teve nenhum delegado de polícia que opera na área né, e atua, né, e inicialmente também pratica a sua atividade jurídica na delegacia de polícia. Sem dúvida. Então, não é que não houve delegado, mas, né, a contrapartida teve ministro, teve um promotor, né? Então, acho que houve um desequilíbrio aí nessa questão. A questão da maconha, assim, ó, o que o Código não se preocupou, pelo que eu vejo,
isso também vem do Código de Processo, que também foi assim um remendo muito mal feito, pelo que eu vejo. Por exemplo, se hoje, assim, eu recebo um e-mail, né, auto de prisão em flagrante por furto de alface, chicória, e chega na frente do delegado de polícia e o delegado tem que autuar em flagrante, porque está em flagrante, ele furtou. Aí tem a questão da insignificância, sem dúvida, está sendo tratada. Eu sou contra qualquer droga. E o alcoolismo, daí também, quer dizer, aí pode vender, e é restrito aos maiores, a maconha, não. Então, acho que... não traz pontualmente aqui com relação à idade, né, a questão da droga, né? Tem todos esses questionamentos. E uma droga leva a outra, eu tenho certeza disso. Igor, hoje 75% dos crimes são cometidos em função da droga, do traficante, do usuário que precisa praticar furto, precisa, né? 75% dos crimes aqui tem vínculo com a droga. Então, e agora nós vamos liberar, por quê? Não, com a liberação, entendem alguns, que liberando, não vai diminuir o consumo. Não vai. Tá, mas isso é hipocrisia para mim. Quando você fala 75% dos crimes tem... De homicídio, de latrocínio, de roubo, de furto. Mas a maconha em especial ou outras drogas mais pesadas? Todas as drogas. Mas, se tivesse permanecer só na maconha, até todo mundo poderia, de repente, ser favorável. O problema é que o início, começa com a maconha, depois vai para a cocaína, para o crack e outras drogas. Uhum. Então, acho que isso aí é um caminho que foi pouco estudado, né? Tem outros países, mas de culturas totalmente diferentes, né? Sabemos disso, que tem até uma certa liberação que pode usar em certos locais. Está lá pronto para isso, mas só lá dentro. Uhum. Mas lá dentro vende só. Não é para usar para 5 dias. Né? Então, eu acho que não está bem... Essa questão vai ser bastante polêmica, né? O Congresso pode aperfeiçoar isso aí, né? Ou piorar. E a questão do alcoolismo está sendo tratada... Não, mudou a lei seca. Enquanto não houver... pela experiência, são 47 anos de serviço público. Eu estava conversando no intervalo ali, anterior ao programa, em que eu já autuei, né, uma pessoa por adultério, aliás, os dois, né, a mulher e o homem, por adultério. Felizmente já isso passou. Agora, isso é modernidade. Agora, eu acho que permitir usar droga, né, a maconha, e não proibir o álcool, tem que se perguntar daí. Por quê? Porque o álcool, eu acho que é tão maléfico para a sociedade, talvez, quanto a maconha. E vem a questão, né, da lei seca, e como é que fica? Enquanto no Brasil, é questão de cultura, enquanto no Brasil a pessoa tem o direito de comprar um veículo, de fazer o registro no Detran, de fazer a carteira de habilitação, de ir na rua, mas quando mata alguém sob efeito de álcool, por que ele não é obrigado a soprar o bafômetro aqui? Não construir prova contra si próprio. Mas ele tem todos esses direitos. Por que não pode fazer o bafômetro? Não é fazer prova contra si. O Brasil tem uma coisa assim, a Constituição não tem... Eu acho que ele pode não produzir prova, mas se ele não produzir, se ele não assoprar, a lei tem que considerar que ele... Mas aí nós temos um avanço, né, delegado, que vale aí, o testemunho do policial, né? Não vai surtir, é a mesma coisa. Tenho certeza disso, Igor, vai ficar na mesma, vão atropelar, aí vai ter 1000 recursos e não vai mudar nada. Que a defesa vai argumentar que... Enquanto não mudar, de que considera-se embriagado o cara que se nega a fazer o bafômetro, ou que tem que justificar, né? Por que ele não... Tudo bem, aí isso pode ser qualificado na lei. Por exemplo, em caso em que ele está tomando medicamento e tal. Mas também ele não pode dirigir sob efeito de algum medicamento. Bom, professor Sandrocel, vamos com a questão da droga. Fica descriminalizado o porte para consumo pessoal de drogas leves. A quantidade será determinada pelo Ministério da Saúde, levando em conta o consumo médio individual por 5 dias. Maconha está livre. Isso. Boa noite a todos. Bom, em parte, né, partilho com o
doutor Renato, a ideia de que esse código tem um problema aí de legitimidade, não é só por não ter participado muitos delegados, que também deveriam participar. Não disse que é delegado. Não, eu acho que a representante teve um promotor só. Claro, não só o fato... Poderia até não ter delegado, não tem problema. Mas não... Poderia ser delegado ou qualquer outra autoridade, mas, sobretudo, a sociedade. A sociedade foi pouco ouvida, né? De modo geral, com as várias representações que deveriam ter sido. Mas a comissão tentou fazer, acho que fez até um bom trabalho, embora deixou, e talvez seja esse um dos objetivos dela, deixar bastante pontos para que a gente possa debater e, quem sabe, poder avançar. Na questão das drogas, da liberação da droga para consumo, a lei, os elaboradores do código parece que se renderam à realidade prática. Desde que, né, na última reforma, a ideia de que o porte de droga, a droga para consumo, deixava de ser um crime que leva à cadeia, né, passou a ser um crime que não pode mais ter prisão, ela na prática já estava liberada. Nem mais a polícia ou qualquer outro órgão tem muito interesse em ficar perdendo tempo, lavrando, fazendo termo circunstanciado, etc., para algo que não vai dar em nada. Então, nesse ponto, a lei se rendeu para algo. Se nós temos ministros, se nós temos presidente e ex-presidente dizendo que é um direito do cidadão, fica extremamente estranho nós queremos ser punitivo em relação a outras pessoas. Pode trazer alguns problemas? Pode. Mas a comissão entendeu que o consumo de droga, assim como de álcool, faz parte da liberdade de expressão do indivíduo. O que o indivíduo não pode é cometer crime colocando a culpa em tais coisas, quer seja o álcool, quer seja a droga, mas o simples consumo dele. E também se tentou com isso, permitindo que ele plante, por exemplo, a sua própria maconha, desde que seja uma plantação regulamentada dentro da ideia de que não seria para mais de 5 dias, não seria para venda, né? Permitindo isso, vai fazer com que ele não tenha que ter contato com o traficante. De certa forma, esse consumidor, todo mundo critica que ele alimenta o traficante, mas qual é a alternativa que ele tem? Veja, aí nós vamos criar uma situação muito estranha, porque você pode consumir, mas alguém não pode lhe vender. Qual é a alternativa? A lei tem que dar uma alternativa legal, senão a lei... Vai ter que plantar, então. Aí a lei dá o direito do indivíduo plantar numa quantidade a ser regulamentada por um órgão técnico. Quem é que vai vender essa semente aí? Ou o Ministério da Saúde deve regulamentar de alguma forma, porque a lei atribuiu esse, mas em relação aos menores, etc., constitui crime, induzir de qualquer forma, oferecer, assim como do álcool, para os menores de idade. Isso aí está se... E o consumo em local público também é crime. Veja, então eu posso consumir na minha casa, na minha intimidade. Agora, se eu for para a rua, se eu for, a lei fala, onde tem escolas, onde tem presença de crianças, se eu, por exemplo, fumar maconha na frente de uma escola, eu vou ser autuado por crime, né? Então, a lei... Mas não proíbe o menor de fumar. É porque o Código Penal já não se aplica ao menor, né? Mas ele se aplica ao maior naquilo de induzir, oferecer, né? Então há essa conduta que ficou um tráfico um pouco diferente, mas continua sendo qualquer interveniência do adulto em relação à droga com o menor de idade vai constituir crime, né? Só quando for para uso pessoal. Né? Acho que a grande inovação dessa lei exatamente é diferenciar o usuário do traficante. Isso tinha que ter sido feito, porque se você reparar no trecho da lei, também na questão do consumo da droga, da autorização para o consumo de drogas leves, a autoridade policial, quando abordar o sujeito, vai ter que avaliar as condições pessoais dessa pessoa, as circunstâncias em que ela se encontra, para ver se ela não está, então, caracterizada numa suposta conduta de tráfico de drogas. Porque o usuário, a questão do uso de drogas é questão de saúde pública. Então, muitas vezes a pessoa que é usuária, ela está estigmatizada. A primeira porta que ela vai chegar no Estado para pedir uma ajuda é a porta da delegacia, porque vai ser autuada por um crime de consumo de drogas. A pessoa, numa dessa, perdendo esse estigma de usuário, de criminoso, porque por conta de usuário de drogas leves, quem sabe ele possa até mesmo buscar um melhor auxílio junto a uma instituição. Então, principalmente o que eu vejo de bom nisso é a diferenciação. Traficante do usuário. Tráfico de drogas deve ser reprimido com vigor, deve ser reprimido com eficácia pelas autoridades. Existe traficante sem usuário? Bom, aí a questão é como o professor falou aqui.
é a questão mais do consumo, que vai acabar fazendo com que as pessoas façam o plantio em casa, parem de procurar o tráfico de drogas. É uma mudança cultural forte, né? Exatamente. Isso tudo precisa vai levar uma extensão de uma... vai levar tempo. Para abastecer, fumar um cigarrinho todos os dias, ou 2 ou 3, né? Tem que ter uma área mais razoável, hein? Claro, a lei é realista nesse sentido, né? Então, parece um primeiro ponto para ter que afrouxar um pouco a lei para com o pequeno traficante, porque vai ser é muito romântico pensar que cada sujeito vai conseguir controlar uma plantação para cada 5 dias, né? De forma que não caracterize para mais tempo. Tem tem uma série de questões técnicas. Então, parece que a lei joga uma primeira possibilidade para algo que vai ter que ser resolvido de uma forma que ainda não foi pensada. E a questão dos 5 dias é muito subjetiva, né? Pois é. É porque o que pode ser um consumo para 5 dias para uma determinada pessoa, numa dessa ele é um usuário um pouquinho mais contumaz e aquela quantidade para ele não serve para 2. Então é uma coisa que vai ter que ser adaptada e vai ter que ser melhor discutida no Congresso. Porque tudo também... isso é um projeto de Código Penal. É um projeto e nós não podemos desconsiderar o projeto e tem coisas excelentes. Sim, primeiramente, eles reuniram aquelas leis que previa crime na legislação eleitoral, no Código do Estatuto do Menor, eles colocaram tudo para dentro do projeto. Delegado, todas essas leis esparsas. Eu acho que, se eu não me engano, foi muito inteligente. Existiam mais de 100 leis penais extravagantes, ou seja, fora do Código Penal, que regulavam matéria penal. E existiam quase 1000 tipos de crimes que eram regulados nessas leis. Então, o que fez esse código? Qual é o grande valor desse código? Reunir tudo num documento, porque isso facilita até a aplicação da lei, o entendimento da polícia, do advogado, do promotor, do juiz. Minha preocupação é que, mais uma vez, esqueceram da vítima. Acho que na legislação penal, primeiro nós temos que preservar e nos Estados Unidos, por exemplo, o cara está lá preso. Primeiro, para sair, ter algum benefício, você vai ter que indenizar a vítima. Esse é o negócio. Aqui todo mundo... E vai continuar. Aqui não existe traficante, vai continuar enriquecendo. Bom, pessoal, e vai ficar na mesma situação. Eu preciso chamar o intervalo comercial. Vamos ampliar essa discussão daqui a pouco, né? Sobre os direitos da vítima também. Eu quero a opinião dos senhores sobre o tópico crimes e contravenções e aquilo que é proposto no novo texto, né? Na ideia, né? No projeto do novo Código Penal. Vamos para o intervalo e até já.